Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais um dia especial, dia do Senhor, dia de domingo. Hoje é domingo, meus amados irmãos, é o dia do Senhor, né? Todos os dias são dias do Senhor, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até às vezes no sábado trabalhamos. Não temos um tempo maior para dedicar ao nosso Deus por causa do nosso trabalho. Dedicamos o nosso coração e a nossa mente, né? Mas para fazer a obra, na visita dentro da igreja, pregando, evangelizando, o domingo é um dia mais apropriado, em que temos mais tempo para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso eu chamo domingo o dia do Senhor, mas todos os dias são do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Ele criou tudo, Ele fez tudo, Ele é o dono de tudo. Nós somos apenas administradores. Amém? Pois bem, então agradecer a Ele por tantas bênçãos, tantas vitórias que Ele tem nos dado, e agradecer a você, que é ouvinte do meu canal. Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente a sua vida. Hoje eu quero trazer um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 18, do 15 até o 22. É um texto muito importante para nossas vidas. Importantíssimo, né? Porque ele é um texto que nos fala de um assunto de extrema importância, meus amados irmãos, né? É um texto que fala de um assunto de extrema importância, né? Ele nos fala de conflitos, né? Conflitos dentro da igreja. E como eu estou dando um estudo na escola bíblica dominical da minha igreja sobre conflitos da vida, então eu resolvi pregar, trazer um estudo bíblico, né, nesse texto, porque também vai me ajudar, como eu estudo na escola dominical, e também vai ajudar as pessoas que ouvirem, amém? Porque, se vocês já ouviram falar em disciplina, né? Quando um irmão é disciplinado dentro da igreja, quando ele comete uma falha, né, contra um outro irmão, e há uma disciplina dentro da igreja, porque a igreja, ela tem as suas hierarquias, ela tem as suas leis que precisam ser obedecidas, né? E se um irmão, ele não tem condição de obedecer, de ser submisso ao seu pastor, aos seus irmãos, aos seus servos, aos seus conservos, então como é que ele vai ser obediente a Deus? Então muitas vezes é necessário a disciplina, às vezes não precisa, às vezes uma simples conversa resolve, mas às vezes é necessário. Nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Se você tiver com uma Bíblia, abre aí, Mateus 18, a partir do 15, que tem como tema como se deve tratar a um irmão culpado, né? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Como se deve tratar a um irmão culpado. Amém? Pois bem, se o teu irmão pecar contra ti, ou contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Preste bem atenção. Esse é o versículo 15, amém? Isso aí é a Bíblia corrigida, NVI, né? Versão Nova Internacional. Versão Nova Internacional. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro.
e ele cometeu. Esse erro você deve mostrar dentro da Bíblia, não é com suas palavras, não. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, mas qual o versículo que eu vou ler para ele? Vai depender da falha que ele cometeu com você. Você vai procurar um versículo adequado para aquele problema, para aquela ocasião, para aquele conflito. Vai resolver aquele conflito. Isso é um conflito que pode ser resolvido. Se você sentar com ele, ler o versículo, mostrar a ele que ele está errado, e ele aceitar, amém. A Bíblia diz que você ganhou o seu irmão para Cristo. Ou seja, aquele pecado que ele pecou contra você, e contra ele também, já foi perdoado por Deus, porque ele lhe ouviu e reconheceu que estava errado. Amém? A disciplina da igreja, ela deve ser tratada de algumas formas. Primeiro, ouve-se as testemunhas. Em segundo lugar, trata da vida moral dos crentes, do irmão. Em terceiro lugar, visa a recuperação de um faltoso. E em quarto lugar, os membros vêm, exorta-se mutuamente, em particular. Outros membros podem ser consultados. Só no caso de não haver arrependimento é que o caso deve ser encaminhado às autoridades da igreja. Amém? Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Você foi até o irmão. O irmão lhe ouviu. Pronto, ficou tudo bem. Você não precisa procurar o pastor da igreja, procurar direção de igreja, levar problema para a igreja. Já está resolvido. Acabou, pronto. Sem problema, está tudo certo. Isso aí é a Bíblia que nos ensina assim. É a Bíblia que nos ensina assim. Amém? Agora vamos lá para o 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros membros, outras duas pessoas. Você pega mais uma ou duas pessoas da igreja, certo? E vai a segunda vez falar com ele, só que dessa vez você vai com testemunha, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Amém? Se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Preste bem atenção. Então o irmão pecou contra você. O que aconteceu? Você, mesmo que você não precisa ser presbítero, diácono, você pode ser um membro da igreja, não tem nenhum problema. Você pode resolver o conflito com você. Começa com você. O irmão pecou contra mim. Eu chego, irmão, eu gostaria de conversar com o irmão em particular. Chego, chamo o irmão em particular e digo: olha, irmão, aconteceu isso, isso e isso. Eu queria ler um versículo para o irmão, certo? Mostrando o irmão que o irmão errou, quando o irmão proferiu aquelas palavras comigo. Se ele chegar e disser: irmão, me perdoa, você estava nervoso no momento, me perdoe, eu já pedi perdão a Deus, agora estou pedindo perdão ao Senhor, pronto, acabou ali. Mas se caso ele não ouvir, aí você não vai mais sozinho, você vai fazer mais uma tentativa. Veja só, tudo isso é o Espírito Santo não querendo envergonhar o membro do corpo de Cristo. Ele deixa que o membro resolva com o membro mesmo, para que não haja escândalo, que fique só entre eles. O que ele faz? Ele pega mais duas ou três testemunhas e vai lá no irmão de novo. Aí fala a mesma história para o irmão. Se o irmão recusar a ouvi-los, aí você leva para a igreja. Aí você chega para o pastor, dirigente da igreja, certo? Ou para o coordenador da igreja, né?
ou para o pastor presidente da igreja. Aí vai depender de onde você congrega, né? De onde você congrega. Você vai levar para o pastor que está à frente do rebanho. Se é o pastor, amém. Se é o pastor presidente, também amém. Mas você vai levar. Então nós fomos lá falando tal, pega o verso, pega aqui Mateus, mostra o pastor, nós lemos para ele, pastor, mostramos a ele, e ele continua irredutível e não quer nos ouvir. O que vai acontecer? Vamos lá? 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Então, ele vai ser tratado como pagão, ou como até quase ímpio, né? Quase ímpio, porque se ele errou, o irmão foi a primeira vez, conversou com ele particular, ele não ouviu. A segunda vez levou duas testemunhas, 2 ou 3, ele também não ouviu. Ele vai ser tratado como pagão ou publicano, assim diz a Bíblia. Aí o 18 diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, tudo que um servo de Deus faz aqui nessa terra, o Senhor lá em cima está observando tudo. Você está entendendo? E tudo o que for desligado também será desligado lá. Ou seja, assim como a igreja do Senhor tem poder para salvar o irmão e ligar ele ao céu, tem poder para desligar o irmão da igreja e desligar ele automaticamente do céu. O seu nome sairá do livro da vida. Por quê? Falta de sabedoria, porque o irmão não quis ouvir. Vamos para o 19, vamos ver o que diz. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, o irmão errou. Aí foi feito todo o processo como a Bíblia manda, porque é a Bíblia que está mandando. A gente não falou com as nossas palavras, nós falamos com as palavras que a Bíblia manda. E o irmão não quis obedecer. Então o próprio irmão, ele próprio está se desligando de Deus, porque ele está sendo desobediente e insubmisso. Desobediente e insubmisso. Ele tem que reconhecer o seu erro. Reconhecer o seu erro. Por isso que é levado às autoridades. E aí quando leva às autoridades primeiro diz: olha, irmão, é o seguinte, o que é ligado aqui será ligado lá. Se o irmão estiver ligado ao corpo de Cristo, o irmão está com o nome escrito no livro da vida. Se o irmão estiver desligado no corpo de Cristo aqui na terra, o irmão está desligado, o nome do irmão não está escrito, vai ser apagado do livro da vida. E agora? Também lhes digo que se 2 ou 3 no caso foi o irmão, mas as duas testemunhas, as 2 ou 3 testemunhas. Amém? As 2 ou 3 testemunhas que teve lá e conversou com ele. E ele não aceitou. Ele não aceitou. Então o que aconteceu? Aconteceu que ali vai haver um desligamento. Ou seja, ele vai perder a comunhão com Deus. Por quê? Por falta de obediência. Deus é a autoridade máxima. Nós somos os membros da igreja, somos os seus filhos. Nós somos os seus filhos. E o irmão, ele deve ouvir. Ele deve ouvir por quê? Porque se ele não ouvir,
os seus irmãos, vai ser levado ao pastor. Entendeu? E se não ouvir o pastor, vai ser levado à direção da igreja. Se não ouvir a direção da igreja, o irmão pode ser até desligado da igreja. Desligado é coisa que a igreja não quer fazer. Por quê? Porque o irmão pode perder a ovelha. Então o que se faz? Disciplina o irmão. Aí o irmão vai para a disciplina, né? Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mas até 70 vezes 7. Então, analisem. O perdão se dá, mas o irmão precisa se corrigir. O irmão que errou, que pecou contra o outro irmão, ele vai ter que se corrigir naquela disciplina. Quando aquela disciplina terminar, que ela vai terminar, vai ser de acordo com ele. Na hora que ele chegar e falar assim: pastor, eu estou arrependido, quero pedir perdão, meu irmão. Aí se chama na secretaria os dois, o pastor, e na frente do pastor ele pede perdão, pronto. O pastor deixa ele mais uns 15 dias, né, de disciplina, e depois libera, o irmão volta a ser um membro normal dentro da igreja, fazer o trabalho da igreja, participar da igreja. E ali vai servir de exemplo para toda a igreja, amém? Porque há casos que tem que falar até na frente da igreja, diante de toda a igreja, quando o irmão chega a um ponto de uma desobediência ao extremo. Muitas vezes é necessário, mas eu espero que isso nunca aconteça com ninguém, né, irmãos? Estou trazendo esse estudo porque eu tenho certeza que esse estudo é interessante para nossas vidas. É interessante, porque é muito ruim perder a comunhão com Deus, viu, irmãos? É muito ruim ser disciplinado, né? Não é legal, não é bom. Então, o conselho que eu dou é que os irmãos façam o quê? Que os irmãos não passem por isso. Veja só o que diz, né? O que diz, não? Em relação à disciplina, para nós encerrar. A disciplina da igreja. Primeiro, ouve-se testemunhas. Segundo, trata da vida moral dos crentes, do irmão, aquele que errou. Terceiro, visa a recuperação de um faltoso, ou seja, para que não perca aquele irmão. Vamos tentar ganhar ele para Jesus, né? Vamos tentar recuperar. Quarto, os membros devem exortar-se mutuamente, em particular, para que ninguém saiba, para não tornar escândalo. 5. Outros membros podem ser consultados, no caso as 2 ou 3 testemunhas. 6. Só no caso de não haver arrependimento é que o caso deve ser encaminhado às autoridades da igreja. E 7. Caso haja respeito à igreja, o culpado deve ser, caso não haja respeito à igreja, né? Haja desrespeito à igreja, o culpado deve ser excluído da comunhão e tratado como um pagão, o que não deixa de estar dentro do objetivo do amor. Por quê? Porque a prova verdadeira da conversão é a humildade perante Cristo e perante os homens. E se o irmão não foi humilde, ainda que ele seja reprovado, excluído do corpo de Cristo, o pastor da igreja ainda não estaria errado, coisa que hoje provavelmente nós não fazemos isso mais hoje. Por quê? Porque não queremos perder a alma para o inimigo. Então nós damos várias chances que a Bíblia nos oferece em outros textos. A prova da inimizade a Cristo também está no fato de que alguém fazer a algum outro tropeçar na fé. Por quê? Se ele não quer ter amizade com Cristo e ele continua dentro da igreja sem acontecer nada com ele,
Então vai se abrir brecha para que outros tropecem na fé. Irmãos, esse estudo ele é muito importante, ele é importantíssimo. Eu espero que você que ouviu, você passe a outras pessoas, sabe? Porque com certeza irá ajudar muita gente. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos. Até o próximo estudo.